Destemidas Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Michele Vilela e estamos aqui hoje para mais um episódio e esse lindíssimo, gente. Isso! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e a nossa convidada hoje, Michele. Nossa! Moda pura, super chique. Ai, olha só, vocês vão esperar só um pouquinho, porque antes da gente passar a palavra para essa mulher linda, nós vamos pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal, porque precisamos de vocês aqui conosco, né? É isso aí, Michele. Corram lá, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho lá da notificação. Toda quinta-feira nós temos um episódio novo, né, Michele? Isso, e ativando uma convidada maravilhosa, Michele. É verdade, e ativando o sininho, vocês não vão perder nenhum episódio. Então ativem o sininho, deem muito like, Comentem e Isso. compartilhem com as amigas. Michele, e essas mulheres que nós trazemos aqui, convidadas maravilhosas, elas têm uma história de superação, que é o mais importante para atingir o quê? O sucesso, né, Michele? É isso mesmo. Então vale a pena, ó, se inscreva no nosso canal. E olha, também estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no TikTok, né, amiga? Isso, no Quai, com cortes bem interessantes das convidadas. Então, gente, corre lá, ó, @ Destemidas Podcast, Quai, TikTok e também estamos no Instagram. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal lá e comentem, né? Isso mesmo. E aí, bora começar. Bora, que é maravilhoso. Estamos aqui, gente, com uma belíssima mulher e uma grande empreendedora no ramo de modas. Seja muito bem-vinda, Nádia Maria. Seja muito bem-vinda. O Destemidas Podcast está muito feliz em ter você aqui com a gente, viu? E eu estou também muito feliz de estar aqui com vocês, conhecendo vocês, o trabalho de vocês. Eu acho que isso vai dar liga. Olha aí, muito bom. Nádia, você é de Brasília? Eu não sou de Brasília. Eu vim de Vitória, Espírito Santo, mas lá eu já comecei a empreender desde lá. Apesar que eu comecei a empreender com 9 anos de idade, viu, gente? Sério? Sério. Conta pra gente É isso, uma não. historinha assim, sabe? Ah. É toda historinha de pessoa assim que quer fazer um trabalho e querer ser notada, ser alguém. Eu comecei com 9 anos de idade. Meu pai tinha fazenda, meu pai trazia da fazenda, trazia o caminhão carregado de frutas, de galinhas, né? E botava tudo na garagem. Aí ele distribuía para a rua todinha, em Cachoeiro Itapemirim, que eu morava em Cachoeiro Itapemirim. Então ele distribuía, fazia distribuição para as vizinhas, né? Principalmente as vizinhas que ele gostava, né? Tinha assim, umas quedinhas, né? E tudo mais. E aí eu, com 9 anos, eu fiz, não pode, né? Eu tô precisando de um sapato. Eu queria sair do Vulcabras. Vocês não sabem o que é Vulcabras? Não Não, sei. eles perguntaram quem Não, que é o que é? Vulcabras, quem da minha idade, até a gente mais jovem já usou muito Vulcabras. Era um sapato tipo de plástico, nem existia, nem pensava em Melissa. Hoje em dia a Melissa, né, no auge, né? Era tipo um sapato, só que de cardaço, de plástico, né? Mas dava assim um cheiro horrível. Ixi, Maria. Então era terrível. Quem usava, eram poucas meninas que usavam Vulcabras, e eu usava. Vou fazer propaganda do Vulcabras, nem existe mais. Olha só. E aí eu quero comprar um outro sapato para mim. E um uniforme melhor. Tudo bem. Aí comecei, e antes de meu pai chegava, ele ia resolver as coisas, então eu pegava as frutas, né? E ia, em vez de ele dar, eu ia vender antes para as vizinhas. Eu vendia. Vendia um preço assim bem, mas eu conseguia vender. E foi assim que eu juntei um dinheirinho. Quando meu pai ia dar já essas hortaliças, né, para a vizinhança, não, a Nájila já vendeu pra gente, me entregaram. Entendeu? Então eu não podia, com 9 aninhos, era uma criança, né? E isso foi assim, um transtorno pra mim. Aí meu pai começou a se chatear com isso. Aí eu falei, não, vou parar com outra coisa. Tinha um vizinho meu que tinha um pé de limão lindo, carregava limão até dizer chega. Aí eu pedi os limões e fazia a limonada. Olha aí. Isso em Cachoeira, muito quente. Cachoeira, assim, 40 graus. As mães subiam com as crianças, aquele sol assim, ó. Chegava lá no topo do morro, já assim, morrendo. Aí eu
armava assim, botava os tijolinhos, botava, e vendia. Isso, menina. Olha Entendeu? só. Já Vendia, empreendendo. então, por isso que eu tô falando, eu comecei a empreender muito cedo. Olha Né? só. Eu nunca pedi nada à minha mãe, nem meu pai que eu queria. Eu sempre procurava fazer alguma coisa que desse resultado, pouco, mas dava. Né? Aprendi a bordar, que minha mãe era professora de Belas Artes, formada em Belas Artes. Olha, Então, assim, minha mãe dava aula de bordado, né? E eu aprendi muito com ela. Então, eu fazia pano, bordava, eu fazia tudo. Eu era uma empreendedora desde pequena. Isso acho que já está dentro da gente, é nato, né? E acho que eu fui gostando disso, entendeu? Que dei continuidade. Isso eu já morava em Cachoeiro Itapemirim. Como meu pai precisou ir para Vitória, Espírito Santo, fomos para lá, a família. Lá eu comecei a dar aula particular. Com 12 para 13 anos, precoce, eu já dava aula particular. Reunia as crianças da rua, oferecia, né? Eu era muito boa em certas matérias e eu dava aula para essas crianças. Era a maneira que eu comecei a namorar com 13 aninhos, era a maneira de eu fazer meu enxoval, né? E foi assim com dinheiro de aula particular também que eu fiz meu enxoval. Então foi assim, desde pequena eu nunca parei de trabalhar, de criar, a criatividade vem junto, né? Quando você quer fazer alguma coisa, isso é muito importante. Ô, Nádia, mas que bonito. Você veio então de uma família, sua mãe também era artista. Minha como mãe você. era professora, Pois é. E ela, assim, uma mulher inteligentíssima, escrevia poemas. Minha mãe era uma mulher muito inteligente. Até no dia que ela faleceu, eu era poesias que ela falava na cama, doentinha, entendeu? Ou eu tomava dela perguntava que ela adorava conjugar verbos, né? Então isso era muito bacana. Então, assim, minha mãe sempre foi uma mulher muito sábia, né? E ela passou muito isso, não só para os filhos, mas principalmente para mim, que eu agregava, eu procurava agregar a sabedoria dela. Cresci com isso. Nádia, você emocionou e a gente também. Por falar de mãe, né? Não, ainda mais que eu cresci vendo minha mãe nisso, né? Então isso para mim foi muito importante na minha vida. Porque às vezes você agrega, sempre faz de pai e mãe, de honestidade, de várias coisas, né? Que sempre o filho agrega. Mas eu agreguei muito esse lado de trabalho, de crescer, de estudar, tentar falar bem. Então isso para mim foi muito importante. Nádia, que lindo, viu? Que lindo. É muito bom ver isso, né? A gente fica feliz, né? O tanto que representa pra gente, né? Porque eu acho isso importantíssimo. E Nádia, quando foi que você veio para Brasília? Como é que foi sua história aqui? Aí eu vim para Brasília também muito jovem. E eu vim para cá porque eu fui casada com um médico. Esse médico teve que acompanhar, foi médico de um general, né? Aí ele acompanhou o general, chegou aqui, ele fez concurso para fazer residência médica no Sara Kubitschek. E aí eu era bem jovenzinha e acompanhava. Não existia esse Sara Kubitschek, lindo e maravilhoso. Era um baixinho, não sei se vocês se lembram. A primeira etapa do Sara Kubitschek era bem pequenininho, baixinho. Então o pessoal que entrou ali entrou com muita atitude, com muita vontade de aprender. E dali também é onde eu comecei a mexer com confecção. Eu vendia roupa para as médicas. Sério. O Dr. Campos, para mim, era uma pessoa muito querida. Ele implicava com todo mundo, menos comigo. Ele tinha um quê comigo? Um carinho, né? Porque ele via minha atitude, eu muito novinha, eu querendo ajudar o marido. Sim, né? Olha só. Aí, porque um residente não ganha quase nada, você com filhos é difícil. E ali eu levava, né, as roupas lá no Sara, sem ninguém ver, sem ele ver. Uma vez ele deu uma olhadinha assim, Deus não tenha você no céu, viu, doutor? Ele olhou, botei debaixo da cama, assim, aquela cama alta, dava para ver tudo, mas, né, deu para dar uma... Mas ali, depois passei a vender em casas, médicas, enfermeiras, fisioterapeuta, tudo Sara. Olha só. Ia tudo lá para casa e foi assim que eu ajudei na criação dos meus filhos, entendeu? Então, sempre gostei de empreender. Vocês viram quanta coisa, né? Olha só que legal. Né? E quando você chegou aqui em Brasília, aí que era empreendimento mesmo, porque era mais difícil, né? Muito mais difícil. Mas também a situação econômica talvez era melhor.
Porque eu via que essas meninas tinham mais condições, mesmo do Saros, residentes, do Banco do Brasil, que eu comecei vendendo também no Banco do Brasil, tinha muitas amigas, as condições eram outras, elas compravam muita roupa. Hoje em dia o pessoal do Banco do Brasil já não tem. Mudou muito, Mudou né? muito a situação econômica. Então, assim, continuo com aquelas clientes de anos atrás que eu vendia no banco, né? Muitas delas continuam comigo, mas eu comecei desse jeito. Foi até eu chegar no ponto que eu fiz, não, eu quero algo diferente. Aí montei uma confecçãozinha dentro do quarto empregada, no meu apartamento. Olha aí! Mas aí eu comecei a fazer camisetas. Não, antes de fazer camiseta, eu fazia assim, coxas de metalacê, né? Eu não fazia. Eu contratei costureira, comprei uma máquina, botei lá. Eu tinha uma amiga que hoje em dia até, graças a Deus, está muito bem, nós trocamos roupa com máquina. Aí foi assim, aquela troca, sabe? Você vê que tudo pode se tornar um grande negócio. E depois eu fazia sacolinhas, camisetas de campanha para o senador do Espírito Santo. Olha, e foi dali que eu fui fazendo meu trabalho e crescendo, aí passei a vender roupa, agora está na hora de eu montar qualquer coisa. Aí eu montei a pequena loja, com o meu estúdio atrás da minha loja, e foi devagarinho. Foi muito difícil, porque eu chorava como eu chorei aqui. Eu chorava porque eu fazia, incrível, né, gente? Hoje em dia, eu estou com uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu estou dentro da política, eu gosto muito, mas eu iniciei a primeira loja, foi num prédio que era do Paulo Otávio. E lá era tão pequenininho que não tinha espaço para botar uma mesa grande para mim fazer corte. E eu não sabia cortar. Eu tive que aprender assim. Eu fui louca, na raça. Eu fui aprendendo, o aprendizado foi ali, sabe? E aí eu botei umas tábuas, botei assim umas cavaletes. Isso, os cavaletes. Pronto. Você sabe botava assim, e cortava. Às vezes quando chovia, enchia aquilo de água e eu estava ali. Então assim, minha lojinha ao lado. Atendia mulheres fazendo roupa sob medida. Aí foi ali que eu fui assim, peguei pessoas para trabalhar comigo boas, graças a Deus, no início da minha vida. Aí eu fui fazer devagarinho. Saí da Asa Norte, que eu montei isso na Asa Norte. Olha só. Comecei na Asa Norte. Aí vi que eu tinha que sair dali, daquele meio, para poder e hoje em dia eu tô doida para voltar para lá. Então, não tem isso? É verdade. Porque naquela época, assim, a Asa Norte ainda estava muito... Mas muito mato. mesmo. Demorou mais de crescer, Demorou mais, né? Aí o que eu fiz? Aí eu fui para a Asa Sul, onde abri a minha primeira loja, a Bizarra, que era a roupa mais louquinha, que eu sempre gostei de andar com roupa rasgada, com bota, meio arrastão. Era muito doidinha. Eu participava muito das noites de Brasília. A gente precisa de umas fotos dessa. Mas se você ver as fotos que eu tenho dos desfiles que eu fazia, praticamente todas as boates, casas noturnas melhores aqui, que eu tinha amigos que faziam eventos, né? A gente fazia desfile junto, era muito bacana, entendeu? Aí aquelas meninas gostavam, porque ia para as casas bacanas aqui de Brasília. Foi um momento muito legal, que eu me modernizei mais ainda, que eu fui mais criativa, que aí eu criei a moda para o homem. Foi, e fiz moda infantil. Eu sou craque em fazer roupa infantil. Olha que legal. Eu tinha uma loja infantil. Foi mesmo? Foi, fiz sucesso. Legal. Só que eu estava sozinha, né? Eu tinha a loja infantil, a loja masculina, né? Essa minha loja masculina eu fazia roupa muito arrojada. O Hélio Cabeleireiro comprava roupa comigo. Eu conheci o Hélio. Não, esses meninos, o Ricardo Maia, essa turma toda comprava comigo. Fazia calça de couro. Aí foi aí que eu comecei a fazer. Hoje em dia me cobram muito para me voltar a confeccionar roupa masculina, né? Hoje você está mais focada no feminino, né? Hoje eu estou focada em roupa de festa, né? Em noiva. Aí eu fui já caminhando para um lado mais artístico. Apesar que a moda masculina, na época que eu fazia,
eu era muito arrojada. Eu mandava confeccionar sapato vermelho, sapato amarelo para homem. Fazia as calças da mesma cor. Poxa, naquela época. Você estava à frente do tempo, né? À frente Você sempre do tempo. pensava Isso assim. eu tenho fotos. Não, gente, Aí é o legal, eu Correio, queria algumas. o Correio Brasiliense, a Paula Santana, que era jornalista de moda, e ela e outra jornalista, elas focavam, faziam matéria. Toda semana, eu tenho muito encarte de jornal. Todo final de semana, eu tinha novidade, elas lançavam no jornal. Nossa, Então fez com que meu nome crescesse muito com Que isso. legal. Por quê? Porque elas viam que eu, sabe, até a roupa de futebol na época que, daqui de Brasília, que era, acho que o Luiz Esteves, que era dono, fiz roupa, tirou fotos lá na esplanada. Então, assim, sempre eu criava e eles me buscavam para mim criar para jogar no jornal. Páginas de jornal, Que né? legal. Páginas da moda. Então você você desenhava todas Isso, as peças, isso. e aí você tinha uma equipe para poder cortar, e já você não cortava, né? Você já tinha uma Não, equipe. hoje em dia eu corto, mas antigamente eu não Aí cortava. você tinha uma equipe para cortar e outra para costurar. Isso, Tô falando isso porque minha mãe é costureira Aham. e eu nasci e me criei com ela isso. Então assim, a gente sabe todo o processo, como é que funciona. A minha mãe também é costureira, então assim, a gente sabe todo o processo como é que funciona, né? Ali, desde quando chega aquela peça de tecido, aí você pega lá para cortar. Hoje tem a máquina de cortar, antigamente era só na tesoura. Né? Hoje tem a máquina que você pode infestar, isso que minha mãe fala, com mais quantidades. E aí depois você manda lá pra parte do overlock, interlock, galoneira, Isso. reta. Gente, eu Esse sei processo tudo. todinho. Eu me Nossa, criei desse gente. jeito. Então, assim, é muito legal. E o mais importante é saber que você criava referência em Brasília de criar moda. Porque assim, a moda feminina, querendo ou não, né, Mi? Ela é um pouco mais fácil. Por quê? Porque a mulherada gosta de coisas diferentes. Aí você vai ali colocando aqui um pelinho aqui na blusa. Agora, a moda masculina, eu acho que é uma moda mais complicada de ser feita, né? Assim como eu sou empreendedora também, a gente entende. Porque assim, a moda masculina é mais complicada. Ela tem que estar ali, vamos supor, É que tem que quebrar tabus, exatamente. né? Então eu acho que é mais difícil. Agora E você já já- fazia, né? E você já fazia, já pensava além do tempo. Além Então do isso é tempo. muito legal. Eu fazia Interessante. muito. Ó, o Silvestre, não sei se ouviram falar, que é até administrador do parque nosso, da cidade. O Silvestre, ele era modelo, ele desfilava para mim, como desfilava para várias marcas aqui de Que Brasília. legal. E ele vestia muito minhas roupas, minhas calças que eu fazia, né? As calças faziam sucesso, gente. Olha só. Te juro. Eu já vesti muita gente muito querida aqui dentro, que hoje em dia, como você fala, ainda me pergunto, Nádia, você continua fazendo? Continuo. Olha E só. teve essa época que eu tinha essa marca, a jornalista, uma das jornalistas de moda, A marca era qual? Bizarre. Já não Bizarre. era nada Nádia Maria, era Bizarre. E que eu criei essa marca para moda masculina, né? Aí o que aconteceu? Aí me chamaram, o jornal, uma das jornalistas do jornal me apresentou, começou a me apresentar pessoas assim de pagode, de rock, né? Vários cantores para mim, vesti-los, né? Isso é design deles. Ai, que E isso foi legal. muito bacana, vesti muito tempo, a Célia Porto, né? Não sei Olha se vocês só. sabem, Célia Porto, batom na cueca. Olha, Batom na que cueca. legal. Quem mais? Cachorro cego, não sei se vocês lembram Cachorro cego. Não lembro esse, mas que Mas que interessante. legal, cara. Eu vesti várias pessoas, cantores aqui. Isso E foi o bom que era de bacana. Brasília pro mundo, né? Pro mundo, Era a moda de Brasília, porque a gente não vê muito, né? Assim, Não. lógico, hoje já cresceu, hoje é outro, virou um polo de modas. Brasília tem seus Aonde eu polos de tenho minha moda. fábrica. Ah, Lá no sim. Pó de Moda do Guará. Olha, É, que legal. Maravilha. Então, assim, vesti essa turma, então foi a época que eu tinha loja masculina, Aham. tá? Eu tinha uma filha muito novinha, ela resolveu, porque eu sempre ia fazer curso. Nós, empresários aqui no Brasil, tivemos o privilégio, na época, da Federação das Indústrias, do Senai, Sebrae, eles queriam que os estilistas aqui, quem tinha sua marca, que crescessem, porque até então ninguém usava a marca feita em Brasília, né? Aham. A mulher não valoriza isso, né? Entendi. Hoje em dia valoriza. Valoriza, Hoje, é. graças a Graças a Deus, eu Deus. tenho meu nome, minha etiqueta, eu sou valorizada. Que Né? bom, Pelo que eu né, faço Nádia? e meu nome é valorizado. Mas na época eles queriam investir nisso, então nós tivemos muito apoio, a gente viajava muito através dessas entidades, né? Por que a gente viajava? Para poder fazer pesquisa lá fora,
participar de feira, ver como que funcionam as confecções. Isso fez que o grupo, né, que esse grupo que eu criei, que é o GBM, Grupo Brasília de Moda, eram marcas como Dois Tempos, Avanzo, Unil, era um grupo muito forte de uma rocha, a gente viajava para fora, fazia pesquisa, via feiras, tendências, né? Justamente, aí levava jornalistas daqui para acompanhar a gente. Que legal. E minha filha nessa época passou a fazer moda na Itália. Minha filha estudou mais de 7 anos na Itália, fez moda. Então, minha filha estava lá, recebia gente, ela que levava nas fábricas, que fazia as traduções. Que né, que ninguém na época sabia falar inglês, Evidentemente. a língua italiana, então ela estava lá Pra falar aqui. para receber. Não, foi a minha vida é uma história, menina. Nossa. É uma história muito bacana. Olha, e eu achei bonito porque a sua mãe te influenciou e você, eu tô te chamando de você é tão jovem. Não tem como. Influenciou sua filha. Olha Foi. que graça, a família vindo dentro dessa área. Dessa área. Que legal, Nádia. Isso foi muito assim bacana. Eu acho que foi bacana que Brasília ganhou empresários de moda, que todos começaram pequenininhos, empreenderam desde assim bem pequenininho e foram crescendo. Juntos, São marcas né? fortes que tem. Olha só, Ou seja, vocês viraram inspiração dentro de Inspiração. Brasília para outros. E de tanto que viraram inspiração, que depois passou a ter novos talentos. Mas muitos não deram continuidade. Que você, para empreender, é muito complicado, muito difícil. Não é fácil, vou empreender, fiz aquilo ali e acabou. Você tem que fazer, sempre, né? você tem que fazer a marca que você trabalha, pode ser de qualquer coisa, desde comida, entendeu? Até moda, qualquer coisa. Tem que ser forte, você tem que trabalhar para sua marca crescer. Não adianta, eu sou empreendedora, eu faço, eu vou ali, boto uma banca, não. Você tem que ir até o final, dar duro, passar muita dificuldade, que a gente não passa, não faz nada brincando. Não é Nosso nada grupo, fácil, verdade. nós tivemos um grupo aqui de exportação. A gente exportava biquíni. Sério? Foi. Olha, Vai se reinventando É, sempre, né? sempre se reinventando. Então, tudo, muito Sebrae, a Federação das Indústrias, tudo sempre apoiando a gente. Esses biquínis que vocês exportavam, como é que funcionava? Era da sua marca ou de Era várias? uma marca, sabe? Tipo um consórcio, tinham 12 marcas, depois foram para 6 e depois foram para 5, porque assim, às vezes ninguém aguentava o ritmo. Mas a gente exportava para a Arábia, para Paris, na Itália a gente chegou a fazer desfiles, e minha filha lá sempre comandava, ela que sabe? legal. Então era muito bacana isso. Então nós aprendemos a fazer, mexer mais fazendo biquíni. Eu que desenhava, eu que fazia a modelagem dos biquínis. E o bom é que assim, Michele, que a gente sabe, não, todo país tem mulheres lindíssimas, né? Todo mundo, né, na verdade. Só que o Brasil, eu acho que ele é muito referência nessa área de biquínis, porque o corpo das mulheres são diferentes, né? E a modelagem de lá é Então, diferente daqui. diferente. Então eu acho que é por isso que é um grande lance que vocês exportavam muito também, né? Por isso, porque você teve a pegada da mulher brasileira, Isso. né, do corpo, do que a mulher... Aí Exporto começou a fazer os seus desenhos e fabricação, a mulherada do mundo Porque lá inteiro eles dão foi muito ajudar. valor ao artesanato. Então a gente colocava muito artesanato, o bordado, sementes, muito assim, cristais em cima de biquíni. Que legal. Então eram Nós peças... renovamos, quer dizer, nós começamos nisso, crescemos fazendo isso. Hoje em dia valorizou muito. Peças né? personalizadas, Muito. né? Na verdade, né? Isso. Que legal. Que legal. Sabe? Então, assim, foi um trabalho bacana. E você na frente de todo mundo, comandando toda essa área, né? Eu tinha minha fábrica, porque eu tinha muitos costureiros que desenvolviam. Eu desenhava, fazia minha modelagem e desenvolvia a peça. Minha filha sempre trazia novidade lá, que o biquíni sempre tem que ser maior na frente, bem largo. Elas não usam o biquíni estreito na frente, nem atrás. Então, era uma modelagem especial. Então, minha filha estudava, falava comigo, eu desenvolvia. Nossa, É muito
não é fácil, É não. um trabalho. Hoje em dia já usam o biquininho nosso brasileiro lá, as mulheres já estão usando. tá. Mas nem todos os Então países. você fazia, então, você tinha pegada do Brasil, Aham. mas dentro do que elas utilizavam lá para não ficar muito fora, né? Isso. Ah, sim, entendi. É, E é bom que ela tinha uma consultoria lá de né? É, Lá aí, da eu área, então fazia. fica mais fácil. Mas o que acontece? Eu estava dentro do sindicato, e eu era vice-presidente na época, e o sindicato traziam representantes também de biquíni. Qual que era mesmo, só pra gente lembrar, esse sindicato? Sindicato do vestuário. Ai, que legal. Tá? Então, o que acontece? A gente vinha os representantes, né? A gente fazia desfiles, mostrava o que a gente tinha confeccionado e eles escolhiam as peças que a gente devia mandar e exportar. Não era fácil, foi muito difícil, ainda trabalhamos uns anos, depois paramos, porque exportar era muito caro na época, não é igual agora, que tem essa facilidade É toda. verdade. Hoje em dia está fácil. Naquela época é muito difícil. Você ia Eu pagar acho que demorava para chegar. Tudo Demorava. Tem uns era difícil, acordos fiscais hoje, né? Que acaba que onera menos, né? onera Também as menos. peças. Isso aí. E também tinha esse problema, a gente ia fazer os biquínis, tinha que ter até contagem de pontos para botar no biquíni, porque tudo era repassado, toda peça a gente que mandava, se eu mandasse uma caneca dessa, eu tinha que ver se a alça estava certa, entendeu? Tudo. Biquíni, Conferir tudo. tinha uma pessoa só para conferir. Olha só. Para abrir biquíni, para ver se os pontos arrebentavam, né? Olha. Se o elástico, o bordado estava bom. Foi assim, Cara, que era... aprendizado. Mas é bom porque passou muita. Vocês aprenderam muito com tudo isso, né? Não, O biquíni foi. já serviu para N coisas na vida de vocês, Foi. né? Então aí são várias fases de aprendizado, né? Então aí você vai empreendendo, né? Mas chega até um certo limite, se você não tiver um acompanhamento governamental, que eu acho que a gente... a política, assim, não, a política é muito importante para tudo na vida da gente. A política não é só fazer politicagem. A política é para ajudar a empreender, não é só ajudar a empreender, colocar 10 mil que sai de um BRB da vida, para colocar para ele iniciar, que 10 mil não é nada. Não, é você dar incentivos fiscais para o empreendedor, né? O Dar comércio, continuidade, para dar né? continuidade, incentivo bancário. É verdade, né? Aí foi deixando eu acho que nós não conseguimos levar muito à frente esse trabalho tão lindo nosso. Foi um trabalho lindo, um trabalho que cresceu aqui desde Brasília, único Pro mundo, né? no mundo. Pro mundo. Entendeu? Referência E eu do acho Brasil. que, sabe o que eu estou pensando aqui? Que a Nájila fez parte, então, da história do desenvolvimento de Brasília, né, Nájila? Sim, com E certeza. eu acho que a moda, quando a gente pensa assim, a moda conta a história de uma cidade, de um local. Ela conta a história. Mas nós temos histórias aqui dentro de Brasília. Ah, então vamos belíssimas as Eu histórias quero só nossas. saber, acho que agora já estou curiosa. Viu? Mas assim, a moda, eu participei com muita gente Foi. bacana aqui em Brasília, que começou com uma maquinazinha, sabe, de costura. Pois é, participou, olha o sofrimento. teve muitas que cresceram, teve muitas que adoeceram, teve muitas que não aguentaram, porque como se fala, é desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento precisa de dinheiro financeiro para você crescer. E é difícil, né? É igual, vou te falar a história do polo de moda. Conta pra gente. A história do polo de moda, até esses dias eu falei com o governador, que eu não vou falar, que esse governador vai ouvir falar de repente, e vai falar, foi comigo que essa menina falou. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, teve 3 governos, mas eu vou procurar ele ainda, esse governador, porque eu sei que ele vai me ajudar. Olha Isso é aí. porque eu peguei ele agora, pedi isso agora. Fica Eu a sei que vai me dica, ajudar. fica a dica. Fica a dica. Muito Mas bom. assim, foi montado o polo de moda. Sim. E a gente montou aquilo ali com a esperança de crescer um setor econômico, desenvolvimento bom ali dentro do polo de moda, que é bem central. É a gente queria verdade. fazer tipo um polo de Goiânia. Entendi. Tá entendendo? É forte mesmo aquele Isso. polo. Então, assim, o projeto que nós tínhamos ali para desenvolver o polo de moda era assim, só para ter pessoas assim de base. Viu, meninas? É importante vocês ouvirem isso, isso é muito importante, porque ninguém sabe como cresceu aquilo ali e ninguém sabe como que morreu, está morrendo. Está morrendo. Então, assim, tinha padarias, farmácias,
comércio direcionado às fábricas. Por exemplo, eu queria comprar um desodorante. Tinha uma pessoa, um supermercado que poderia. Então, nós tivemos esse projeto, assim, grandes empresas que estariam ali junto com a gente para não deixar a gente isolado. Só não conseguimos, assim, conseguir uma linha com muita dificuldade de transporte público. Até hoje não tem transporte público. Sabe, que vá até lá no Polo de Moda. Muita gente fechou por isso. Eu já trabalhei lá. Eu já trabalhei. Não tem, entendeu? Então, muita dificuldade. E olha que tem tanta gente boa, mas conta. Muita gente boa. Ali dentro do Polo de Moda, grandes marcas. Eu sei porque eu faço algumas coisas que a gente faz para o UNB, que é na parte de serigrafia, essas coisas. Você deve fazer com amigas minhas. Eu vou direcionar a gente do Polo de Moda. Agora é uma pena, né, Ângela, que você está falando aí. E até eu lembro um pouco da história mesmo, que como a minha mãe, ela era bem muito antes, já trabalhava com costura, já tinha a empresinha dela lá. E aí tinha essa ajuda realmente do BRB e tal. Mas é o que você falou. Gente, fica aqui uma dica, só um pause aqui para empreendedores, porque a gente está falando com empreendedores e pessoas que querem empreender. Então não adianta, uma coisa que você falou bem interessante é o seguinte, você ter o recurso, vamos supor, a gente está falando do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, aqui nós estamos na capital do Brasil, e aqui existe esse incentivo que tinha esse empréstimo que você fazia para comprar maquinários para iniciar. A gente está falando aqui na área, gente, de costuras. Então, ou seja, ela pegou, né, esse aí, mas se não tiver a gestão de como ela podia fazer, ou seja, o dinheiro realmente sumia. E eu lembro que na época foi criado esse polo de modas com o intuito de levar o quê? Me corrija se eu estiver errada, tá? Todas as pessoas que tinham microempresas, na verdade, na época não era MEI, mas tinha um nome, né? A maioria era tudo de costureiras. Exatamente. Costureiras trabalhavam exatamente para poder ir para lá. Mas a burocracia era tão grande que, infelizmente, várias mulheres, assim como a minha mãe e outras que ela tinha amizades e tal, que também eram do mesmo ramo, não conseguiram lá. E eu lembro que depois, infelizmente, é uma coisa que você está falando, gente, e é uma observação que tem que ser feita, que Michele, lá não virou um polo de modas, infelizmente. Empresas que eu já trabalhei lá, era totalmente ao contrário do que era isso. E eles aproveitavam o que, Nájila? Sabe o que acontecia? As costureiras que não conseguiam os empréstimos adequados para fomentar a sua empresa, elas começaram a vender a parte aérea. Tipo, fazer de cima. Vende primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Teve umas que nem conseguiram o lote lá. A minha, por exemplo, não conseguiu. Ela almejava muito, Nájila. Foi muito difícil. Caramba. Mas você permaneceu, né? Permaneci com algumas marcas. Não tá como era aquele glamour. Fecharam muitas marcas, não aguentaram. Até hoje, a maioria não conseguiu ainda, sabe o quê? Alvará. Muita gente não conseguiu alvará e nem conseguiu regularizar. Não temos. Nossa, mas já tem tantos anos lá. Agora, muitos, não vou falar, conseguiram. Você está entendendo? Ela já tem muitos anos, não tem? Tem quase 24 anos. E eu digo e não conseguia a regularização, pelo amor de Deus, trabalhar, dar emprego, né? E a ideia era essa, de fazer um polo de modas, igual você falou de Goiânia. Quem vai para Goiânia sabe que o polo de modas é imenso. Ou seja, Brasília tinha tudo para crescer. E o povo sai daqui para ir em Goiânia. Pra que ir para lá se a gente tem Brasília? Olha pra você ver. É isso que eu quero trabalhar, retornar. Eu estou levando o polo de moda, ele nasceu, vocês também não sabem, ele nasceu dentro da associação comercial. Foi. Olha só. Foi dentro da associação. Então foi para lá. E a Maria de Lourdes, a ex-presidente, ela foi uma pessoa que ajudou muito com projetos, brigando muito para conseguir emendas para fazer o polo de moda, asfaltar, botar energia. Não tinha nada. Entendi. E eu tenho fotos lá que era só mato, quando eu comecei a fazer meu prédiozinho. O meu prédio, por exemplo, não tem nem 3, nem 4, nem 5 andares. Ontem eu estava vendo, eu fui lá, a gente tem um prédio já de 7 andares. Sério, Nádia? 7. Então aquilo ali virou imobiliário. Sabe? É infelizmente.
Saiu, É saiu do... E muitos políticos, ali tem muitos políticos que são donos. né? Muito. E você, através de político, você não consegue nada. Eu falo mesmo que se eles estiverem ouvindo, porque às vezes você vai assim, para conseguir uma praça lá, foi um sacrifício As praças. que eu fiz, entendeu? Através de emenda. Então, assim, que eu consegui, né, que eu fiz, os empresários, a gente ia muito em reunião junto com os deputados, mais de 15 você tira um que às vezes te ajuda, sabe? Que se mostra... se eu falar os nomes, não vou falar hoje. Mas, assim, é muito difícil você perder seu tempo. Hoje em dia, até o pessoal fala, vamos correr atrás. Eu falei, gente, eu já pedi tanto dia atrás com um pós-moda. Agora eu tenho que tomar conta da minha empresa. Porque nós estamos... a economia está péssima. A gente quer aguentar tudo.